Boa noite pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade então à nossa aula. Aqueles que estão iniciando com a gente hoje, eu sou o professor Romildo, sou especialista na área de farmacologia, sou formado já tenho 24 anos. E hoje nós estamos aqui na nossa terceira aula e vamos falar hoje sobre dois medicamentos. Hidrocortisona é um corticosteroide e o anticoagulante, que é a heparina. Então eu vou ensinar para vocês dois tipos de medicamentos, como que você vai administrá-lo lá na hora que você estiver com o seu paciente. Medicamentos muito simples de aprender como fazê-lo, mas tem uma importância muito grande. Talvez você nunca ouviu falar sobre o hidrocortisona, o flebocortide, esse tipo de medicamento, mas esses medicamentos eles são muito importantes, principalmente para aqueles pacientes que estão com crises. Que tipo de crise? Algum tipo de pneumonia, alguma bronquite, asma, alguma coisa assim, eles são muito usados. Outra coisa também, o hidrocortisona, ele é um medicamento que ele tem uma resposta da nossa imunidade, né? Então é um medicamento que ele age ali na inflamação, onde está ali, pode ser um quadro de pneumonia lá na região do pulmão, né? Pode ser em outros locais. E também na parte de alergias de dermatose, aquelas alergias na pele, né? A pessoa às vezes comeu alguma coisa, tem uma crise alérgica intensa, grande. E aonde que aparece? Geralmente aparecem aquelas dermatites logo na pele. Aí o que faz o médico lá na hora? O médico prescreve o hidrocortisona, que é o flebocortide, né? E você vai aprender hoje então como administrar esses dois tipos de medicamento. Bom, se você não viu as nossas aulas, deixa eu só te dar um toque. As nossas aulas ela tem uma sequência, porque é a sequência do método, né, do Farmacologia Master Top, que é um método de ensino, que a gente tem agora, temos lançado já há algum tempo, né? Temos alunos que já tiveram esse aprendizado com esse curso, e nesse curso, né, lá de Farmacologia Master Top 10, foi desenvolvido métodos de ensino, onde eu vi com o passar do tempo, que muitos alunos que tinham uma deficiência muito grande de aprendizado, hoje eles já mudaram bastante, né? Eles já estão colocando mão na massa, estão aprendendo e uns já estão até trabalhando na nossa área de enfermagem. Alguns estão como auxiliar, outros já estão como técnico, e através do nosso método eles têm aprendido na prática. O que eu te ensino é tudo na prática. Na primeira aula você aprendeu sobre dipirona, né? Dipirona intramuscular e dipirona endovenosa, né? Ali eu te ensinei também dipirona gotas e você aprendeu como fazer o cálculo, né? Na segunda aula nós tivemos a primeira parte, o corticoides, né? Nós falamos sobre a dexametasona e a importância da dexametasona e como ela deve ser administrada. Na segunda parte da aula 2, nós falamos sobre anti-inflamatórios, né, não esteroides, que é o profenide, cetoprofeno, que é sobre como administrar o cetoprofeno. Ele tem duas formas, intramuscular e endovenosa. Na intramuscular, na aula que vai ser colocada no YouTube, você vai ver como que é a forma intramuscular que deve ser administrada e como deve ser feita a endovenosa, né? Então são dois métodos diferentes, mas o efeito é o mesmo. Tem uns segredinhos lá que você tem que anotar aí no seu caderno, não sei como que você está fazendo. Você está aguardando o e-book vai ficar pronto. Aí na última aula, na quarta aula dessa série aqui do método 1, aí a gente vai estar enviando para você, beleza? Aqueles que não estão acompanhando a gente pelo Meet, mas estão acompanhando pelo YouTube, vai lá, clica lá no sininho lá da notificação, dá o seu like, tá bom? E se inscreva no canal.
Se você se inscrevendo no canal, você estará nos ajudando nesse trabalho de divulgação do nosso curso, do nosso método, tá bom? Então, lápis e caneta na mão, nós vamos começar agora a falar sobre a hidrocortisona. Hidrocortisona, que é um corticosteroide, ele suprime as respostas imunes e reduz a inflamação. Também ele age nas manifestações inflamatórias, em alguns casos de alergias e dermatites, como eu falei, e eles são muito usados também quando a pessoa tem uma crise asmática, uma pneumonia. Não sei se você já ouviu falar sobre o prednisolona. Muitas crianças tomam esse prednisolona. Esse prednisolona é uma medicação que é usada até em adulto, né? Até eu já tomei isso daí. Eu tomei também o hidrocortisona. Essa medicação ela tem uma forma de fazer, né, de preparar ela e tudo, e tem um cálculo. E esse cálculo eu vou te ensinar a partir de agora, tá bom? Pega o seu lápis aí, sua caneta, e eu vou estar ditando para você a nossa primeira questão agora da aula de hidrocortisona. Professor, é difícil? Não, não é difícil, é tranquilo. As contas são iguais, é a mesma coisa. Não muda o jeito de fazer a conta. O que você tem que saber é para que serve esse medicamento. Então, quando você fizer esse medicamento lá na pessoa que estiver com pneumonia, lá nos brônquios, lá nos bronquíolos, nos alvéolos dela que estiver inflamado, você vai ver que vai haver uma resposta contra aquela inflamação que está lá. Essa pessoa vai melhorar. Junto, né, logicamente, dos antibióticos. Essa pessoa tem que estar tomando também antibióticos. Ok? Bom, então vamos lá. Prescrição médica, flebocortide 350 mg. Falando nisso, hidrocortisona. Ela tem alguns nomes. E um dos nomes do hidrocortisona é o quê? Flebocortide. Hidrocortisona. Flebocortide. Então, coloca aí. Flebocortide. Flebocortide. Hidrocortisona. Também, em alguns lugares, você vai ver aí Solumedrol, Solucortef. Depende, é tudo a mesma coisa. É a mesma droga. Então, esse medicamento aí, o flebocortide, o médico prescreveu lá. Primeiro, prescrição médica. Flebocortide 350 mg EV. Flebocortide 350 mg EV. Disponível frasco ampola. Disponível frasco ampola de flebocortide 500 mg. Disponível flebocortide 500 mg / 5 ml. Vou repetir. Primeira questão, né? Nós estamos falando sobre o hidrocortisona. Aqueles que perderam, depois você vai lá no YouTube e aí você assiste esta aula. Então, flebocortide, primeira questão, prescrição médica. Flebocortide 350 mg EV. Disponível frasco ampola de flebocortide 500 mg em 5 ml. Quanto administrar? Então vamos lá. Agora, primeiro que a gente, né, vocês já estão sabendo disso aqui, ó. É o que eu possuo. Embaixo é a prescrição do médico. Então, primeiro é o que eu possuo. Quanto que eu possuo? Eu possuo um frasco de flebocortide de 500 mg em quanto ml? Em 5 ml. Né? E agora, o que eu coloco? A prescrição do médico. Quanto que ele fez? Ele colocou na prescrição? 350 mg. E o que eu preciso achar? A resposta em X, ou seja, a resposta em ml. E aí, esse com esse, mesma coisa. Esse com esse. Então vamos lá, sempre primeiro pelo X. 500x é igual 350, 350 vezes 5. 350 vezes 5.
X então é igual a 350 vezes 5 dá 1750. 1750 dividido. Esse daqui passa para cá dividindo, então é 500. E aí, professor, e agora? O que eu faço? Vamos dividir 1750 dividido por 500. Não é uma conta difícil, é uma conta até fácil. Ó. Aqui do lado, se você não estiver enxergando bem, dá um zoom aí no seu aparelho, no seu celular, onde você está. 1750 dividido por 500. Ó. Quanto que é? Se eu pegar essa casa, só 2 casas, não está legal. Se eu pegar 3, 175 dividido por 500 não dá. Agora, se eu pegar as 4 casas, ó, aí eu já consigo fazer essa divisão. Se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10. Então dá 1000. Tem muito chão ainda para frente. Se eu colocar 4 aqui, 4 vezes 5 é 20. Então passou. Mas se eu colocar aqui 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, e 3 vezes 5, 15. Quanto que me sobra? 250. Não é isso? 1750 menos 1500, 250. E aí, 250 dá para dividir por 500? Não dá. Então, eu acrescento um zerinho aqui, ó. Acrescento um zerinho aqui, coloco a minha vírgula. E agora eu faço 2.500 dividido por 500. Quanto que dá? Se você é bom de matemática ou não é, ou está com déficit de matemática, quando você vê esse valor aqui, 25, você já mata porque já é o quê? 25 por 5, quanto que é? É 5. 5 vezes 5 é 25. Então aí você já tem uma base. Ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25. Para 25 é nada. Se eu colocar 25 aqui, vai dar menos 0. Então é 3,5 o quê? ml. Você está precisando achar o ml. Certo? Então, você achou nessa conta um valor que você tá procurando. X é igual a 3,5 ml. 3,5 ml. Ok? Alguma dúvida aí? Alguém que está com dúvida ainda? Se tiver com dúvida, faz assim na mãozinha lá que a gente responde. Vamos lá. Quem tiver com dúvida, não tá? Então, pode copiar. Bom, pessoal, ó, vamos lá então. Essa conta aqui do hidrocortisona é tranquila, é fácil de fazer, é bem simples. Mas como tem pessoas que ainda não pegaram ainda no negócio, nunca fez uma hidrocortisona, não sabe nada sobre essa medicação, eu vou novamente, assim, um pouquinho mais rápido, né, por causa do nosso tempo, eu vou estar fazendo novamente essa conta para você entender. Você tem que entender o que eu estou falando. Então, o que é o hidrocortisona? Hidrocortisona é esse frasco aqui, ó, hidrocortisona. Você consegue ver? Se eu colocar, é muito ruim mostrar assim, porque eles são muito pequenos os frascos. E esse daqui, tá vendo, hidrocortisona? É conhecido como flebocortine. Então, essa medicação, ela é essa daqui que nós estamos estudando hoje. Então, novamente, eu vou fazer essa conta rapidinho para você entender, porque foi pedido aí no grupo para estar repetindo. Então, primeiro é o que eu possuo, né? Eu possuo. E embaixo é a prescrição médica. Então, possuo. O que eu possuo é o quanto? É 500 miligramas. 500 miligramas em 5 ml. E a prescrição do médico, 350. O quê? Miligramas em X. Então, eu tenho que achar o quê? ml. Aqui
Aqui é ml, certo? Então agora, esse com esse e esse com esse. 500x é igual a 350 vezes 5 vezes 5. X é igual a 1750. Faz lá no seu caderno lá. Quanto que dá? 1750. Esse daqui passa dividindo por 500. E aí eu fiz a conta aqui de lado, ó, 1000. Olha cá, 1750 dividido por 500. Então, como eu tenho que fazer? Pegar as três casas para dar certo para eu dividir. E aí eu sei que 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15. Sobrou quanto? 250. 250 dá para dividir por 500? 250 dá para dividir por 500? Não tem como. Então eu acrescento um 0 aqui, vírgula, e o 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25. Aqui tem sempre um sinal de menos, não é? 2.500 menos 2.500 é 0. Então deu quanto? 3,5 ml. 3 ml e meio que eu vou aspirar, certo? Então, daqui a pouco a gente faz essa aspiração. Então vamos para a segunda conta. Aqui só foi uma revisão rápida. Agora vamos para a segunda conta. É o mesmo jeito, certo? É o mesmo modelo de conta. Muda alguma coisa, professor? Não, não muda nada não. Só que muda é o nome. Por exemplo, na segunda conta, anote aí a segunda. Número 2. Você vê que eu sempre dou 2 exemplos com nomes diferentes. Para quê? Para você decorar. Se você não consegue decorar esses nomes, fica difícil. Tem que decorar. Dá um jeito aí, cara. Vai falando com teu marido e com tua mulher e vai tentando decorar no seu dia a dia. Sabe? Flebocortide, hidrocortisona, cetoprofeno, profenide e assim por diante. Até você entrar na cabeça, você não vai ter problema nenhum mais. Você vai se sentir até... Não, agora eu estou aprendendo, eu estou sabendo. Então anote aí, a questão 2. Prescrição médica, hidrocortisona 400 mg. Hidrocortisona 400 mg EV. De 12 em 12 horas. Disponível, frasco ampola, ó. É um frasco ampola. De quanto? De 500 mg em 5 ml. 500 mg em 5 ml. Certo? Quanto administrar? Então, repetindo. Prescrição médica hidrocortisona 400 mg EV. De 12 em 12 horas. Disponível. Frasco ampola 500 mg / 5 ml. Quanto administrar? Então vamos lá. O que eu possuo primeiro? Né? Você está terminando de anotar. Disponível frasco ampola de 500 mg em 5 ml. Quanto que eu possuo? Eu possuo 500 mg, né? Em quantos? 5 ml. É a mesma coisa. E quanto que foi pedido pelo médico lá? Ele prescreveu para mim 400 mg. Lembrando que o médico, ele prescreve lá o que ele quer. Se ele quer 300, se ele quer 200, se ele quer 100, se ele quer 150, se ele quer... É ele que faz lá o cálculo. Então ele faz o cálculo, nesse caso aqui, um cálculo de adulto, vamos colocar assim. É um cálculo de adulto. Se fosse um cálculo de criança, aí ele prescrevia no máximo aqui 100, 50 miligramas. É mais ou menos assim. Ele faz o cálculo lá dele, tá no celular dele, ele já te dá o valor mais ou menos, ele põe na prescrição. Então, 500x, né? Esse com esse. Se é esse com esse, é 500x. Aí você põe um sinalzinho de igual. 400. Ó, 400 vezes 5. 400 vezes 5. Então, x é igual a 400 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 4? Não é 20? 5 vezes 4 é 20. Então, dá quanto? 2.000. 2.000, ó.
esse daqui passa para cá dividindo, certo? O 500 ele passa para cá dividindo. E aí fica quanto, professor? 500. O que eu posso fazer para eu matar logo esse cálculo? Eu estou no concurso público lá, tenho 50 questões, cara. Tenho 50 questões de concurso público. É uma dica para você, ó. O que eu faço? Eu corto os zeros. Eu cortando os zeros, eu já sei mais ou menos quanto que vai dar. Por exemplo, aqui sobrou 20 dividido por 5. Quanto que é 20 dividido por 5? É 4, né? Porque 4 vezes 5 é 20. Então, x é igual a 4. 4 o quê? 4 ml. Nós não estamos procurando ml? Deu para entender aí ou não? Foi difícil? Não é difícil, cara. Então, 4 ml é a solução que nós encontramos. Nós encontramos 4 miligramas. Ou 4 ml, quer dizer, desculpa. 4 ml. Aqui, ó, ml. Se eu estou falando de ml, eu estou procurando resposta em ml. Aqui o x. O x está embaixo de ml. Certo? Agora uma dica para você. Se nós estivéssemos procurando miligramas e o x estivesse desse lado, a resposta tem que ser em miligramas. Beleza? Nós estamos procurando o quê? Miligramas. Né? Entendeu mais ou menos como é que funciona? Então, essa é a segunda conta então do hidrocortisona lá do flebocortide. Então, o médico tinha prescrito 400 miligramas, né? Então, só para quem está entrando agora, para você daqui a pouco, quando você assistir lá no YouTube, você pega, ou senão você aguarda o e-book que vai estar lá todos esses cálculos lá prontinho para você revisar. Vou mandar também nesse e-book uns cálculos para você fazer também lá sozinho, para quando você ainda esse ano, hein, cara, ainda esse ano. Pega lá o diploma lá, o certificado e já vai fazendo prova. Vai para cima. Então a prescrição médica foi 400 miligramas, né? E disponível lá, frasco ampola de 500 miligramas em 5 ml do flebocortide, do hidrocortisona, que é a mesma coisa. Quanto que deu? Fazendo os cálculos, 4 ml. Alguém tem dúvida? Fale agora, o cálice para sempre. Vamos copiando então. Pode copiar. Beleza, então. Então eu creio que já deu tempo do pessoal copiar. Aquele que perdeu aí essa parte aqui, estão entrando aos poucos, né? Eu sei que tem muita gente que trabalha. Ô, professor, ainda estou no meu trabalho. Eu sei, gente, sei de tudo isso. Vocês trabalham, eu também já passei por isso, já fiquei do lado desse lado. Só que uma coisa, olha, deixa eu só falar uma coisa para você. Tem momentos na nossa vida que a gente não pode perder oportunidades. Então, a pedido de muitos alunos meus, eu estou dando essa oportunidade para vocês ter esse conhecimento. É um curso gratuito. Ah, professor, vão ser quantas aulas? A princípio são 4 aulas, porque nós estamos na época de férias, né? Eu mesmo também. Então, você vai pegando aí, a gente vai começar dando continuidade aos poucos, mandando conteúdo. Então, finalizamos aqui a parte do hidrocortisona. Vamos então aprender a diluir o hidrocortisona. Então, como é que eu diluo esse medicamento, professor? A conta lá, se você for pegar, ela não foi prescrito. Não era, por exemplo, tinha uns que era 500 miligramas em 5 ml. Esse frasco ampola aqui, ó, ele contém 500 miligramas. Então eu tenho que diluir ele em 5 ml. 500 em 5 ml. E aí como eu faço? Olha só. Aqui ele tem um lacre. Você tem que quebrar esse lacre. Esse lacre é metal. Então você tem que apertar. Aperta com força. Ó. Apertei. Aí você quebra ele. Você quebra o lacre. Quebrou o lacre. Você vai pegar um algodão embebecido, né? E vai passar aqui um álcoolzinho aqui, ó, com algodão, certo?
Depois você vai administrar quanto? Quanto que eu vou infundir aqui? 500, 5 ml só. Só 5, só. Você pode usar a seringa que você quiser. Mas você só vai o quê? Colocar 5. E aí você começa o quê? Ó, essa é a maneira certa de você dissolver. Não é um pó, é um pó. É o soluto. E aí eu administrei o soro fisiológico, é o solvente. E aí, ó. Certo? E agora eu aspiro. Aspiro quanto? Na primeira conta lá, eu tinha que aspirar 3,5. E na segunda, 4. Então, aspiro o que for necessário, o que foi pedido pelo médico. E aí eu faço a aspiração. E aí eu já medico essa pessoa? Não, você aspirou, por exemplo, aspirei 3,5, professor, que é da primeira conta. Beleza. Aí agora você vai o quê? Completar com que soro fisiológico. Completa com sorinho fisiológico de 10 ml, né? Até chegar a quando? Até chegar a 20. Se é uma seringa de 10, até completar 10. Certo? É assim que funciona. Então eu fui lá, aqui eu estou com uma seringa de 20. Por quê? Quanto mais diluído, melhor. Quanto mais diluído, melhor para você. Então aqui aspirei 3 ml, 4 ml, vamos lá na segunda. Aspirei 4 ml, tirei o ar, ó, 4 ml, pronto. E agora eu vou completar com o sorinho. Quebra um pouquinho, conforme eu já mostrei para vocês. E aí eu vou, ó, faço o quê? Aspiro. Coloco o meu, tiro o ar e administro essa medicação aonde? Exemplo. Se tiver prescrito no sorinho, põe no sorinho. Se tiver prescrito no soro, põe no soro. Você tem que seguir a prescrição médica. Você não pode ficar modificando nenhum tipo de prescrição médica. Se o médico colocou 400 mg, 400 mg EV em soro fisiológico 100 ml, você vai colocar lá no soro fisiológico 100 ml. Agora, se ele não colocou nada, você, como um técnico de enfermagem, essa aula é só para quem é técnico, auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Você vai fazer isso. Preparou, injetou lá os 5 ml, aspirou 4 ml do resultado, completo com água, com o soro fisiológico, até quanto? Até 10, até 20. Você que é o técnico, você que pode preparar a forma correta. Mas se ele colocou lá a quantidade de soro, por exemplo, 8 ml, 10 ml, aí você coloca do jeito que ele colocou. O técnico de enfermagem ele tem essa autonomia de preparo de medicação. Ok? O enfermeiro também? Também. O auxiliar? Também. É para isso que vocês são diplomados. Para você fazer qualquer tipo de medicação no mundo inteiro, você tem que ter o curso, no mínimo, de auxiliar de enfermagem e de técnico de enfermagem. Se você não for graduado como enfermeiro também, você também não pode, certo? Aqui é uma aula, a gente já fala logo tudo. Não adianta, não faça isso. Primeiro que você não vai conseguir, essas medicações, elas são medicações aqui de treinamento, né? Agora as outras medicações são medicações hospitalares. Essa daqui é de uso de treinamento, né? São medicações para treinar, para aprender.